Se você trabalha com infraestrutura ou você é desenvolvedor e você está fazendo uma análise de um problema em uma determinada aplicação, a primeira coisa geralmente que a gente faz é olhar os logs. E quando você trabalha com máquinas virtuais, fica muito mais fácil, porque você olha o arquivo de configuração da aplicação que você está debugando e você identifica onde que ela está apontando aquele log. E aí você vai naquele caminho onde está o log definido, onde o arquivo de log está sendo criado, e se for no Linux, por exemplo, você digita o comando tail-f e fica olhando ali o que está acontecendo naquele log para você conseguir identificar um problema. Claro, existem outras maneiras, você enviar o log para um syslog e assim por diante. Mas vamos falar uma atividade básica, um troubleshoot ali que você está indo um pouco mais a fundo. Maravilha, quando a gente trabalha com máquina virtual, funciona dessa forma. E quando a gente trabalha com containers, como é que funciona? Onde que a gente olha os logs? Pois é sobre esse assunto que a gente vai tratar nesse vídeo. Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E agora eu vou compartilhar a tela com vocês e vou mostrar na prática como que você visualiza os logs quando você trabalha com containers. Mas antes de a gente continuar, eu já quero te pedir uma coisa. Esse ano de 2023 a gente está totalmente focado em produzir cada vez mais conteúdo aqui voltado ao DevOps, seja para você que é de infraestrutura ou para você que é desenvolvedor. Então se você já caiu nesse vídeo, já deixa o seu curtir aqui no vídeo e faz o seguinte, me ajuda, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para que você receba uma notificação toda vez que eu lançar um vídeo. E olha que eu vou fazer bastante vídeo esse ano, hein? Então bora lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vamos começar a ver como trabalhar com containers, né? Trabalhar com logs ali em containers na prática. Maravilha, então já estamos aqui com a tela compartilhada. E o que a gente vai fazer? Tá, pessoal? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, a gente vai subir um container aqui do Nginx, onde a gente consegue acessar o Nginx e visualizar esses logs, ok? Então é uma aplicação bem simples, só para que você consiga ter ideia de como você faz esse tipo de atividade, perfeito? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou digitar um comando docker container run -d, eu vou passar o name, vou passar o web1, ok? E aqui eu vou passar o seguinte, eu vou passar um "-pzão para ele publicar a porta aleatoriamente para mim e vou usar a imagem do Nginx. Perfeito? Dessa forma, meu container já está criado. Se eu der um container ls aqui, ele vai listar os containers em execução. Maravilha, Robert. Acessei o container. O que eu faço agora, né? Acessei não. Tem um container executando. O que eu faço agora para visualizar os logs? Bom, uma coisa que você precisa entender é o seguinte. Os logs, quando a gente trabalha dessa forma com container, eles estão configurados no formato output console, digamos assim. O que é o console? O log, quando você está configurando o container, ele não deve ser jogado só para um arquivo. Você tem que ter a estrutura do log sendo definida onde você vai jogar esse cara para o stdout, ou seja, para a saída padrão daquele terminal. Então vamos conectar nesse container aqui e vamos fazer o seguinte, ó, docker container exec -it, e eu vou passar o nome do meu container, que é web1, e eu vou digitar aqui o comando de bash. Perfeito. Vamos acessar aqui o diretório do Nginx, ok? E aqui a gente consegue visualizar as informações e as configurações do Nginx. Então se eu vim aqui, nginx.conf, a gente vai ter algumas configurações. Olha só, não tem o vim, né? Costume de máquina virtual, então vamos acessar o cat aqui, e olha só, olha como está definido o log, tá? Ele está definido que ele vai jogar aqui para o access.log, e aí eu também tenho um arquivo de configuração aqui que é o tudo que for dentro de conf.d, *.conf, ele também vai jogar. Perfeito. Além disso, olha só, default type, octave string, ok, ele tem as configurações ali do próprio Nginx. Então ele vai definir aqui o access log, vai ser nesse arquivo e também aqui no main. Perfeito. Vamos explorar um pouquinho mais desse cara. Se eu vim aqui conf.d, ok, eu tenho esse cara aqui, o default.conf. Então eu vou abrir esse cara e ele vai mostrar algumas configurações padrões que nós temos. Então ele vai mostrar qual que é a página de erro, se eu tiver um location e assim por diante. Olha só, o access log ele já está aqui comentado porque ele está jogando para outro lugar e assim por diante. Perfeito, Robert. Então eu tenho esse arquivo de configuração aqui, tá? Do log, né? Host access não. Se eu voltar aqui no arquivo anterior que a gente olhou, vamos vir aqui, ó. Eu vou sair desse cara, desse diretório, e vou entrar aqui, cat nginx.conf, ok? Ele tem aqui, ó, /var log nginx.log, tá? Access.log. Perfeito, copiei esse cara aqui, e eu vou ficar vindo aqui, e vou olhar esse log, olha só, ele não tem nada. Se eu dar um ls-l nesse cara aqui, ele tem ali, olha que ponto interessante, ele tem mínimo, né? Não tem um tamanho, então tá com um só, tá bem pequeno esse arquivo. Foi criado em determinado horário. E olha a saída desse log. Se eu der um ls-l, ele é um link simbólico para onde? Para /dev /stdout. Se eu vim aqui, ó, vou abrir outro terminal e o que eu vou fazer?
eu vou acessar o meu Nginx. Então, se eu der um docker container ls, ele está expondo aqui na porta 32.768. Se eu vim aqui no meu navegador também, o que ele vai mostrar? Ó, localhost e essa porta, beleza? Ao acessar, ele vai vir aqui, welcome Nginx, ok? Então, ele deu o bem-vindo. Se eu observar aqui, vamos dar um ls-l, beleza, o log está ali, tá? Agora, o que eu vou fazer? Ó? Vou dar um cat, melhor, vou fazer aqui, ó, o seguinte, eu vou entrar dentro desse diretório, tá? Então o diretório vai ser cd /var/log/nginx. Perfeito. Aqui eu vou vir aqui cat access.log. Não tem nada. Você tá vendo? O arquivo de log aqui não tem nada. Lembrando, ele é um link simbólico para /dev/stdout. Se eu vim aqui, ó, ls-lh, o link simbólico. Perfeito. Robert, onde que tá vindo os logs então? Porque eu acessei o container, né? Então a gente está seguindo o fluxo como se eu estivesse trabalhando com máquina virtual. Acesso o container e vou tentar obter as informações, ok, desse log de acesso. Mas eu não estou conseguindo visualizar nada. Por quê? Vamos tentar de novo então? Vou deixar um tail-f aqui e vou dar um cur. Então vou vir aqui, ó, cur, http://localhost na porta 32768. Se eu vim aqui, ele acessou para mim o Nginx, porém não registrou nada no log. Ué, o que está acontecendo? Aí você fica meio perdido. Sem contar que toda vez que você tiver que visualizar o log, você vai ter que acessar o container. E se você está trabalhando num ambiente distribuído, onde você tem vários Docker hosts, sendo orquestrado ali, por exemplo, um Docker Swarm, você vai ter que acessar aquele servidor que está rodando aquele container para você ver o log. Não faz sentido. Então o que a gente pode fazer? Eu vou sair aqui desse container, tá? Sair do acesso ao container, vou listar os containers novamente, docker container ls, vou pegar o nome e vou fazer o seguinte agora, ó, docker container logs -f web1. Então, se eu vim aqui, ó, docker container logs e dar um "-help", ele vai mostrar para mim o que eu quero fazer na hora de eu ver os logs. Vou passar algumas opções e vou passar o nome do meu container. Então, eu quero ver detalhes dos logs. Eu quero seguir o output, né? Então o "-f", como se fosse no tail "-f". Eu quero pegar logs desde quando? Então posso usar um science. O "-n" ou o tail, eu vou trazer o número de linhas, tá? Por padrão é todas. E aqui se eu vou mostrar o timestamp e se eu vou mostrar aqui outras informações. Beleza? Então tem esses parâmetros aqui para visualizar os logs. Então eu vou vir aqui, ó, docker container logs -f web1. Feito isso, ele já está mostrando todos os logs para mim. Então olha só, quando eu estava dentro daquele container, se eu abrir um outro terminal aqui, e vou fazer aquele exec, e eu vou entrar aqui em cd/var, ok? Deixa eu tirar até a câmera aqui para ficar mais fácil, beleza? cd/var /log, e aí eu tenho aqui, ó, Nginx. Se eu dar um cat em access log, não tem nada, beleza? Se eu vim aqui um cat em error log, também não tem nada. Mas, vou até sair daqui já, ok? Quando eu acesso com o comando, tá? Deixa eu voltar aqui e vou mostrar para vocês de novo. Então o comando é docker container logs -f web1. Então isso aqui mostra para mim o seguinte, os logs do output. Então quando você for trabalhar com containers e você quiser visualizar os logs, você vai digitar o comando docker container logs -f ou sem o "-f". Se eu digitar sem o "-f", ele vai trazer essa opção aqui, ó. Ele vai trazer todos os containers, tá? Todos os logs, aliás, do container, mas ele não vai ficar mostrando na tela. Então por isso que eu uso o "-f, e agora eu posso fazer o seguinte, olha só. Eu vou usar aqui por exemplo, out.html. Ele vai mostrar para mim, ó, que eu tentei dar um get, tá? Em /out.html e ele deu um 404. Por quê? Essa página não existe. Se eu acessar aqui, por exemplo, youtube.html, também não existe. Mas se eu acessar direto aqui, sem passar nenhuma página, agora ele existe. Então você consegue visualizar os logs. Então imagina que você tem uma determinada aplicação e você quer acompanhar os logs dessa aplicação. Então vamos lá, docker container logs -f e o nome ou o ID do container, tá? Então se eu vim aqui, web1, dessa forma eu consigo acompanhar os logs. Então diferente de quando você trabalha com máquinas virtuais, você não precisa acessar o container. Você vai acessar ali o docker, a CLI do docker e vai digitar o comando docker container logs -f, o nome do container, e você vai conseguir acompanhar os logs em tempo real, ok? Então é dessa forma que a gente trabalha na parte de visualização dos logs para a gente gerenciar os nossos containers. Então é um conteúdo um pouco mais introdutório, tem outras formas, tem uma forma um pouco mais avançada, tem a forma de quando você trabalha com Swarm, mas agora eu quero focar para você que está chegando nesse mundo DevOps. Então para você que está chegando agora, que está trabalhando com containers, dessa forma que você vai trabalhar. Então se você chegou na sua empresa, ela já usa Docker, você
precisa fazer um troubleshoot ali, por onde eu começo? Eu já cheguei uma vez, deixa eu até mudar a câmera aqui, eu já cheguei uma vez em um cliente e o pessoal ali de operação, ele recebeu a notícia agora que ele ia tomar conta e ia fazer troubleshoot também nas aplicações que rodavam Docker. E o pessoal ficou totalmente perdido, ó, determinada aplicação parou, como que eu vejo? Onde que eu vejo? Então você vai lá, lista os containers, vê qual que é aquela aplicação, qual container está rodando determinada aplicação e você executa esse comando de gerenciamento de containers que é o Docker Container Logs. Então é uma atividade muito comum, principalmente para quem está começando. E não só para quem está começando, mas para quem também chegou agora, caiu de paraquedas no ambiente e precisa administrar, precisa fazer um troubleshoot rápido ali na máquina, você consegue utilizar esse comando. Então aqui um vídeo bem tranquilo para você conseguir entender o conceito e um vídeo também hands-on, tá? Então o conteúdo agora, a ideia do canal é sempre trazer um conteúdo mais introdutório, com conceitos e depois a prática. Então se você já gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, que é muito importante para você saber que você tá gostando. Compartilha nas suas redes sociais, compartilha com seus amigos. Se quiser, pode me marcar lá no Instagram, é @robertsilvatech, porque eu vou estar compartilhando e vou estar vendo também que vocês estão gostando do conteúdo, ok, pessoal? Então não se esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu curtir aqui no vídeo e vejo você no próximo vídeo. Valeu!